Faça uma oração de louvor. Pai amado, querido, que estás nos céus. Senhor, obrigado por esse momento tão especial de estar na tua presença, Senhor. Louvando nesse momento com hinos e cânticos, Pai, para ouvir tua palavra, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai, andar no teu caminho, Pai. Para que possamos, Senhor, buscar a salvação, Deus. Senhor, o que pedir em oração, se não agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Nos ajudando, nos levantando a cada dia. Porque nada seríamos se não existisse em nossas vidas. É assim que te oro, te louvo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, na ordem da Bíblia, o quarto Evangelho. E nós leremos no capítulo 16, o capítulo 16, nós leremos dos versículos 12 ao 15. 16, nós leremos do 12 ao 15. Vamos falar mais uma vez sobre o fato de que a revelação de Deus ela é progressiva ao longo da história, conforme está na Bíblia, inclusive, ela é progressiva. Mas ela foi dada de uma vez por todas. O nosso entendimento aqui é que vai sendo, hoje, depois da Bíblia pronta, o nosso entendimento é que é progressivo. À medida que a gente cresce na intimidade com o Senhor. Lembram do Salmo 25, versículo 14? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança dele está aqui. Então, ao longo do tempo, quanto mais aumenta a nossa intimidade com o Senhor, nós vamos conhecendo mais essa aliança do Senhor. Mas ela foi dada de uma vez por todas. Então diz assim o texto: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá bom só aqui, irmãos. Eu já disse para vocês que as nossas mensagens, quando não são sequenciais, com base em algum tema, que a gente às vezes passa aqui alguns meses pregando o mesmo tema sequencial, essas mensagens eu faço com base no que escuto dos próprios irmãos. E, meu Deus do céu, vou ter que pregar de novo sobre isso, explicar alguma coisa sobre isso, porque tem gente que não compreendeu. E certamente não foi só esse irmão. Então, conversando com o Paulo, ele me falou alguma coisa sobre a revelação. As pessoas não entenderam a revelação, ou alguém que ele viu na televisão não entendeu a revelação. Aí eu fui ao médico oncologista com Dona Margarete olhar o último exame do seu tratamento. Pela graça de Deus, o médico olhou lá e disse: a senhora está curada, não tem que tomar remédio nenhum mais. Muito bem. Só que quando nós íamos chegando lá na clínica, ia saindo uma irmã que eu conheço há muito tempo, não é da nossa igreja. E eu já havia tido essa informação há algum tempo atrás, que essa irmã tinha tido câncer de mama também, tinha retirado a mama e tal. Eu sabia da história, mas nunca mais havia encontrado essa irmã. Aí encontrei com ela. Ô irmã, eu soube e tal, como é que você está? Ela disse: olha, pastor, eu estou muito bem. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, que coisa linda. Ela dizendo: que coisa linda. Quando apareceu o meu câncer, Jesus me falou de uma forma linda. Num culto lá de oração, atenção, os cultos de oração. Num culto lá de oração, uma missionária me falou, Jesus me falou pela missionária, dizendo: irmã, eu só preciso de 10 dias para curá-la. Pastor, que coisa linda. Jesus disse isso para mim. Mais de um ano ela está fazendo tratamento lá. Então essas pessoas dizem: meu Deus, que loucura. Quer dizer, Deus fez o mundo em 6 dias, completou tudo no 7º, descansou. Para curar a irmã, ele precisa de 10 dias. Quer dizer, essa pessoa não raciocina, meu Deus, a mensagem que a tal missionária deu a ela. Para fazer o mundo, Deus fez em 6 dias. Para curar a irmã, ele precisa de 10 dias no mínimo. Eu só preciso de 10 dias para curá-la. Faz um ano que a irmã está em tratamento. Eu digo: meu Deus, por que essas pessoas não entendem? Eu sei por quê. Mas na hora você fica: meu Deus, por que essas pessoas não entendem? Recebeu uma revelação de Jesus, coisa linda. Eu disse: tá, irmã, eu estava entrando, estava na minha hora,
depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho maior vontade de encontrar essa irmã e conversar com ela. Mas já sei que não adianta. Mas eu converso. Muito bem, então, irmãos, a gente precisa saber, a revelação de Deus foi dada. Como Judas diz lá na sua cartinha, no versículo 3. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que ele fala é o conhecimento que os apóstolos transmitiram para eles. É o ensinamento da palavra que os apóstolos transmitiram para eles. É essa fé. Nesse caso, essa fé é sinônimo de arcabouço doutrinário que os apóstolos passaram para eles. De uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui nós só temos que aprender. À medida que crescemos na intimidade com o Senhor, vamos aprendendo cada vez mais coisas nos mesmos versículos que a gente ontem não tinha aprendido, hoje aprende. É assim. Então, irmãos, desde a queda, eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes, em aulas, em escola dominical, às vezes. Desde a queda, Deus anunciou o Messias. Capítulo 3, versículo 15, chamado pelos teólogos de proto-evangelho, primeiro evangelho, ou nascimento do evangelho. Deus anunciou que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Então aquilo ali tem-se, que já é o anúncio do Messias. Gênesis 3,15. Os patriarcas e sacerdotes tiveram essa revelação. O próprio Deus lhes deu. Depois o Senhor mandou profetas, reis, e todos eles tiveram essa revelação. Todo o Velho Testamento. Aí, como Paulo ensina em Gálatas, na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, aquele prometido lá a Eva. Semente da mulher. Pois é, na plenitude do tempo, Deus mandou seu filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei. Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Portanto, aos apóstolos, o Messias prometido se fez carne, habitou com eles, ensinou-lhes durante o tempo do seu ministério aqui na terra e se manifestou a eles cheio de graça e de verdade, como João diz lá no capítulo 1, versículo 14. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Esse mesmo livro que nós estamos lendo aqui. Então, diferentemente de outras religiões, irmãos, nós precisamos saber, esse povo aí que é cheio de mistério, isso não é evangelho. Mistérios são religiões de mistérios, são religiões pagãs. O evangelho é exatamente a revelação. É Deus revelado a nós na nossa própria forma humana. E essa revelação alcançou seu ápice na vinda do próprio Filho Jesus, o Messias prometido de Deus, habitou conosco entre o seu povo há mais de 12 mil anos, escolheu 12 apóstolos, treinou esses 12 apóstolos, deu-lhes a revelação necessária para que eles, e o poder para que eles proclamassem essa revelação chamada Evangelho da Salvação, dizendo-lhes, olhem, toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Como é que se faz discípulos? Ele desmembra, pregando a palavra, batizando e ensinando-lhes tudo quanto eu vos tenho ordenado. E é isso que estou convosco até a consumação do século. Pronto. Jesus fez o que tinha que fazer aqui, ordenou os seus 12 discípulos para que dessem continuidade. Nós conhecemos a história em Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, nós conhecemos essa história. Só que aqui começa o problema, meus irmãos. Que problema é esse? A compreensão da revelação de como Deus se revelou no Velho Testamento. Já dissemos, a revelação foi dada através dos patriarcas, dos sacerdotes, dos profetas, dos reis, a quem competia transmiti-la ao povo, para que o povo vivesse de acordo com aquela revelação até a chegada do Messias. Para isso Deus deu uma lei, para que eles andassem de acordo com essa lei. Ninguém inventou, regra nenhuma ele não. Ou pelo menos não era para ter inventado. Sigam essa lei aqui, ela vai levar vocês ao Messias. As Escrituras do Velho Testamento. Israel só tinha que obedecer e viver em função daquela obediência,
como testemunho para as outras nações. Eu já disse a vocês aqui, não há nenhuma ordem no Velho Testamento para Israel pregar em canto nenhum. Quem prega é profeta. Eles eram ordenados a ir pregar onde Deus quisesse que eles fossem pregar. Mas era profeta. Israel não. Israel tinha que viver em santidade devida. Só isso. Tinha que dar exemplo para as outras nações como é que vive esse povo que Deus escolheu e deu-lhes uma lei para que eles obedeçam. É só isso a ordem. Pois nem isso eles cumpriram. Muito bem. Então, irmãos, e eles, conforme Deus lhes disse, a esses que ele escolheu, patriarcas, profetas, reis, escreveram. Então nós temos o Velho Testamento. Todo organizadinho. No Novo Testamento não foi diferente. Já explicamos aqui, o Novo Testamento foi muito mais difícil de organizar. Por quê? Porque o Velho Testamento foi dado como lei a uma religião nacional, a um povo que tinha uma religião nacional. Era o povo de Deus, Israel de Deus, com uma constituição dada por Deus, com regras sociais, o que fosse, tudo dado por Deus a eles, exclusivamente a eles. Deu mais. Deu uma tribo inteira, a tribo de Levi, para cuidar dessa lei, para cuidar do ensino dessa lei, para cuidar de todo o cerimonial dessa lei. Ninguém de fora mexia nisso, só os levitas. Então foi muito mais fácil, digamos assim, para organizar o Velho Testamento. Já o Novo Testamento foi um Deus nos acuda. Jesus deixou 12 apóstolos, foi-se embora, esses 12, pronto, aí veio igreja para cá, para lá, todo mundo escrevia a carta. E agora, o que é aqui? Não tinha um povo, digamos assim, não tinha uma tribo para cuidar dessa lei nova do Novo Testamento, não tinha. A lei, a religião, digamos assim, do cristianismo deixou de ser nacional e passou a ser universal, católica. Então foi muito mais difícil organizar o Novo Testamento do que o Velho Testamento. Mas a igreja, pelo poder do Espírito Santo, foi tendo discernimento para separar o que é verdadeiro, o que é falso, e organizou o nosso Novo Testamento em quase 5 séculos. Foi necessário para organizar o Novo Testamento. Muito bem, irmãos. Então, no Novo Testamento não foi diferente, não. Ainda que o Messias tenha vindo ao mundo pessoalmente, a sua missão, enquanto esteve aqui como profeta, apóstolo de Deus, se restringiu à Palestina, Galiléia, Judeia. Basicamente ali. E alguma saídazinha aqui, mas só ali. Para que a sua mensagem alcançasse o mundo, ele escolheu e treinou 12 discípulos. Transformou-os em apóstolos. Comissionou-os e ordenou-lhes, como já disse aqui, que eles saíssem andando do jeito que eles aprenderam andando com Jesus. Não tinha pouso certo. Então continuem andando e façam discípulos pelo mundo. E eles fizeram isso. Eles edificaram a igreja no poder de Cristo. Pregaram, ensinaram, deixaram a mensagem registrada nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas e, por fim, na revelação da consumação, o Apocalipse. Para que a igreja fosse edificada e continue caminhando edificada em Cristo, conforme Ele ordenou. E sirva de exemplo para o mundo. E seja luz para o mundo que jaz nas trevas. E seja sal para o mundo podre, sem gosto, insípido e mau. Então não há diferença. Velho Testamento, Novo Testamento, a história é a mesma, só faz continuar. A revelação foi dada. Do jeito que foi dado no Velho Testamento para a chegada do Messias, chegou o Messias, deu as suas instruções e agora a igreja caminhe nessas instruções até a consumação. Não há novidade. Porém, conforme os versículos que nós lemos, Jesus disse a eles que ainda havia coisa que eles não tinham condição de entender. Quando chegar a hora, vocês vão entender. Eu já disse, a revelação é progressiva. Começou lá com Adão, com Noé, com Abraão, e assim foi, progressiva. Eles não estavam preparados para receber toda a revelação neste momento em que o Senhor Jesus falou. Capítulo 14 aqui de João, ele estava provavelmente junto com eles já para a Santa Ceia. Capítulo 14, 15, 16, 17, eu acho que eles já estavam reunidos na Santa Ceia. Eles não estavam preparados para entender por quê. Jesus não havia morrido ainda. Jesus não havia sido crucificado ainda. Jesus não havia ressuscitado ainda. Não havia subido ao céu ainda. Eles não tinham condição de entender isso. Jesus já havia dito a eles que ia morrer, que ia ser entregue aos ímpios, eles não tinham entendido ainda. Como Pedro, na hora de prender Jesus, deu brabo lá, provando que ele não tinha entendido ainda. Foi preciso Jesus repreender. Senhor, rapaz, como se cumpriram as Escrituras, se você por acaso impedir que eu seja preso? Não entendeu nada ainda.
Então eles de fato não tinham condição de entender ainda não. Mas irmãos, quando Jesus disse a eles depois, já de ressuscitado, eu vou voltar para a minha glória. E vou lhes mandar um outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado, e ainda levará vocês a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus, eu sou a verdade. Não tem novas revelações. No capítulo que nós vimos aqui, nós vimos que o Espírito Santo não falará dele. Ele falará de Jesus, das coisas que Jesus fez amando do Pai, inclusive. Nesse mesmo livro aqui, no mesmo contexto, Jesus disse que ele não falou nada dele, ele falou o que o Pai mandou. Então, irmãos, o Espírito vos fará andar de acordo com o que eu ensinei a vocês. É basicamente isso. O Espírito vos dará condição de fazer todas as coisas que eu vos ordenei. Vos dará condição de ensinar tudo que eu vos ordenei, nem menos nem mais. Os apóstolos vivenciaram tudo que Jesus disse a eles, a não ser as revelações escatológicas do Apocalipse, tudo que Jesus disse a eles, eles vivenciaram, inclusive o martírio, inclusive todo o sofrimento pelo qual eles passaram. Eles vivenciaram isso. Então, à medida que eles iam vivenciando isso, eles iam lembrando, o Senhor disse isso. O Senhor disse isso. Sobre as revelações escatológicas do Apocalipse, como ainda não aconteceram, grande parte delas, certamente nem João entendeu quando Jesus disse para ele, nem as igrejas entenderam muita coisa quando receberam essas cartas, porque não aconteceram ainda. Então não tem como eu entender o que é isso. Quando acontecer, nós saberemos. Nós estamos com o Espírito Santo e ele nos vai fazer lembrar e reconhecer as coisas que Jesus falou, pois então pronto. Uma vez o irmão veio me pedir para eu ensinar sobre a grande tribulação. Eu digo, eu não sei, meu amigo, eu não sei que grande tribulação é essa. Está só dizendo que nós sofremos grande tribulação. E uma coisa eu lhe garanto, eu passarei por elas. Se elas vierem comigo vivo ainda, eu passarei por elas. É isso que eu tenho que saber. Eu sei lá o que é grande tribulação. Um dia ela chega e se eu estiver vivo, eu passarei por ela. Por quê? Porque Jesus garante. Então pronto, não estou interessado em saber o futuro. Isso, futuro, procure mãe de Ná. Procure mãe de Delamare. Não venha me perguntar sobre o futuro, que eu não sei futuro. Então, irmãos, olha, os apóstolos vivenciaram isso. E essas revelações do Apocalipse, eles não sabiam não. Pode ter certeza que eles não sabiam não. Algumas coisas que tinham a ver com a época, algumas coisas que tinham a ver com a revelação de Daniel, sobre quem eram os reinos, aí dava para entender. Eles entenderam, como nós também entendemos hoje. Mas o que é para o futuro que não aconteceu ainda, eu não tenho condição de saber o futuro. Não está explicado na Bíblia. Eu só sei isso. Ele nos fará reconhecer quando essas coisas acontecerem. Foi isso que o Senhor Jesus disse. E é assim que eu tenho que reagir a essas coisas. Pronto. É isso que eu tenho que saber. Agora preste atenção, irmãos. Vamos relembrar. Vamos acompanhar a evolução da revelação de Deus. Os primeiros pais, depois os patriarcas, depois os sacerdotes, profetas, reis, o Messias que chegou e os seus apóstolos, a quem ele deu a revelação para eles transmitirem. Cada um destes agentes da revelação de Deus, inclusive Jesus, homem, filho de Maria, cada um deles desempenhou o seu papel na revelação progressiva de Deus sob o poder do Espírito Santo. Aqui no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16, Jesus fala claramente qual é o ministério do Espírito Santo. Jesus diz aos seus discípulos que ele precisava ir, mas que viria o Espírito para os capacitar, para continuar capacitando-os como Jesus o fez. E diz mais que o Espírito, repetindo, vos guiará a toda a verdade. Ele vos anunciará coisas que hão de vir, vocês vão entender quando chegar. Como já vimos, os apóstolos vivenciaram essa verdade, né? E essa parte da revelação está cumprida. Então, toda essa parte que Jesus disse aos apóstolos, para eles pregarem, seriam martirizados, o Espírito Santo vem, vai conduzir, vocês vão firmar a igreja, formar a igreja, edificar a igreja. A igreja existe a partir dos apóstolos. Jesus não criou a igreja, quem criou a igreja foram os apóstolos. Jesus é a pedra angular sobre a qual está edificada a igreja. Eles criaram a igreja. E nós vemos a igreja ao longo da história uma coisa terrível, mas como ela é de Deus, não há quem destrua.
Jesus mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E detalhe, só não prevalece porque de fato ela é de Deus. Senão já tinha acabado há muito tempo. Corrupção, prostituição, tudo dentro da igreja. Se não fosse de Deus, já tinha acabado há muito tempo. Impérios e mais impérios já acabaram ao longo da história por causa da corrupção, da prostituição, da idolatria. Aí, a história está cheia de impérios que já se acabaram por causa disso. Pois a igreja não se acabou e nem se acaba. Mesmo tendo isso dentro também. Porque ela é de Deus. Eu tenho gente aí. Como Deus diz, eu tenho trigo aqui dentro. E essa é a função de um pastor verdadeiro. Bater em cima disso o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Nós somos pecadores. Quem não souber disso ou quem não lembrar disso não é convertido. Muito bem, irmãos. Como eu disse a vocês, o Espírito Santo, diz o Senhor, vos conduzirá a toda a verdade. A parte do trabalho dos apóstolos já terminou. Não há mais apóstolos. Isso é loucura nessas igrejas falsas. Com apóstolos, não sei quem, bispo. É tudo loucura. Na verdade, a palavra não é loucura, não. A palavra é satanismo dentro da igreja. Dita evangélica. A serviço de Satanás e enganando o povo. Agora é a vez da igreja. Não há mais apóstolos. Eles não criaram a igreja? Não deram instrução para a igreja? Não está aqui na Bíblia, as cartas apostólicas? Os atos dos apóstolos? O que é que eu quero mais? Que revelação mais eu quero? Jesus falou comigo de uma forma tão linda. Sim, ele falou, então está aqui. Então está aqui. Agora é a vez da igreja sob o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que capacitou nossos primeiros pais, que capacitou os patriarcas, que capacitou os sacerdotes, profetas, reis. O mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, homem, filho de Maria. O mesmo Espírito Santo que capacitou seus apóstolos. Pois é o mesmo Espírito Santo que foi dado à igreja. Como é que essa igreja é tão fraca? Que se mundanizou. Mas mesmo mundana, tenho gente aí dentro. Corinto era a cidade mais pervertida que tinha na época. E Deus disse a Moisés, a Paulo, eu tenho gente aí. Então, irmão, nós temos que cuidar disso. A revelação de Deus foi dada. A questão é, como igreja, nós estamos fazendo a nossa parte na progressão dessa revelação. Agora está conosco. Como diriam os comentários esportivos, a bola está conosco. Como a igreja poderá ser usada pelo Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, se ela aparentemente, e bote aparentemente nisso, se ela leva tão pouco a sério o pecado? Como é que alguém que não dá a mínima para o pecado vai convencer alguém do pecado? No poder do Espírito Santo. Como convencer pecadores de que eles estão no caminho errado, se a dita igreja evangélica anda de mãos dadas com o mundo? O que diferencia a igreja do mundo? Por acaso o testemunho da dita igreja evangélica é de quem odeia o pecado e luta com todas as suas forças contra ele? A dita igreja evangélica demonstra que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou busca grosseiramente e visivelmente construir um império aqui na terra, dizendo que está a serviço de Deus. E nós, irmãos, da igrejinha do Jardim 13 de Maio, o Espírito Santo realmente tem conduzido as nossas vidas? A nossa conduta como crentes, ditos crentes, evidencia isso que nós estamos vivendo realmente conduzidos pelo Espírito Santo no seu poder? Olha, irmãos, essas questões têm que nos fazer refletir muito seriamente, muito honestamente. Se os discípulos de Jesus que conviveram com ele,
que aprenderam diretamente dele. Ainda não podiam suportar certas revelações, porque ainda não eram fortes o suficiente, ainda faltava ainda serem mais lapidados, digamos assim, na chegada do Espírito Santo, fazê-lo lembrar. Se eles precisaram tanto do Espírito Santo para conduzi-los a toda a verdade, imaginem nós. O quanto precisamos do poder do Espírito Santo para desempenhar o nosso papel na revelação progressiva de Deus. Vamos distribuir panfleto não sei onde, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer reunião não sei de quê, não sei onde, vamos fazer... Colega, sua vida é uma pregação. No meu prédio velho, tem um porteiro lá que é crente, é o pior funcionário disparado. Tem 5 funcionários lá, ele é o pior, mas pior disparado, é crente. No prédio novo, que eu estou lá agora, enquanto Margarete se recupera, e enquanto faz uma reforma no apartamento velho, tem um crente. Mas é o pior disparado. Meu Deus do céu. Como é que esse homem vai pregar alguma coisa para alguém? Um dia eu passando lá, o senhor conhece o pastor tal? Eu conheço. Sou lá da igreja dele. Olha, eu gosto muito daquela igreja. A igreja tem muitas atividades, pronto. Atividades. A igreja tem muitas atividades. O pastor sempre convida a gente para a sua atividade disso, não sei o que. Ele saiu dizendo, não sei o que, não sei o que. E tá certo, tá certo. Eu ainda não falei com o síndico, ou com o gerente do condomínio lá, mas o dia que eu falar, eu vou dizer para ele, se vocês puderem substituir esse moço, ele é muito ruim. Não tem mais como consertar um cara desse. Ele é muito ruim, substitui esse rapaz. Eu, pastor, vou dizer, troca esse crente aqui. Você não é crente de nada. Mas é o pior, mas é muito pior, não é pouco pior não. Então, irmãos, repetindo, se os discípulos precisaram, eles não foram ensinados por Jesus, então, teoricamente, não precisavam de mais nada não, já aprenderam com o Senhor, com o Mestre. Não, eles precisaram do Espírito Santo. Imagine nós, numa igreja totalmente mundanizada. Quanto nós precisamos do Senhor. E olha que nós não estamos falando de novas revelações, não. Nós estamos falando da revelação que já está aqui. Da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Nós não podemos criar nada em termos de revelação. Nem Jesus criou. Nem ele criou. Ele disse o tempo todo, eu falo o que o meu pai mandou. E quando o Espírito vier, ele vai falar do que eu disse. Ele não vai inventar nada também, não. A revelação está completa. Nós só precisamos do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Para que possamos interpretá-la corretamente, pelo estudo diligente, com muita oração, com orientação de um pastor, vivenciar essa doutrina, vivenciar esse ensinamento, como Israel do Velho Testamento tinha que vivenciar a lei. Nós também, só que agora, pela graça, conduzidos pelo Espírito Santo, para poder dar testemunho ao mundo dessa graça salvadora, maravilhosa do Senhor Deus. É só isso que é a igreja. O que passa disso é clube, invenção, instituição social. Esse dar testemunho de toda a verdade, irmãos, a qual o Espírito Santo nos conduz, implica dizer aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, que vocês têm que ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E não apenas algumas doutrinas que são agradáveis à plateia. Muito menos inventar coisa que não está na Bíblia porque o povo gosta de ouvir. Essa é a tônica da grande maioria das pregações. Pregações capazes de atrair pessoas para as igrejas. Eu já disse para vocês, as minhas pregações não têm nada de homilética. A gente aprende isso no seminário, aprende no mestrado, aprende... Eu não gosto. Por quê? Porque homilética é um artifício psicológico para convencer você. Eu não tenho que convencer você. Eu tenho que falar com clareza. Para você entender o que é que eu estou falando. Quem vai convencer você, se é que vai ser convencido, é o Espírito Santo e não eu. Na hora que eu convencer você com artifícios,
homiléticos, você não é convertido. Você passa a ser da igreja, faz profissão de fé, se batiza e não é convertido. É um prosélito. Não gosto de homilética na pregação do Evangelho. Acho que chama-se, eu considero como aquilo que Paulo chama de artimanhas de homens que induzem ao erro. Pode chamar qualquer advogado, psicólogo bom, político, esse não tem sem ser bom. Pode chamar ele para fazer uma pregação, que ele vai fazer uma maravilhosa pregação. Se ninguém souber que ele é um político corrupto, ou um psicólogo, ou um advogado, ou alguma coisa, vai ser converter gente aí, tudo, e o camarada é simplesmente o cara que sabe falar com uma homilética boa. Só isso. Então, meus filhos, como nós vimos há 2 domingos, domingo passado quem pregou foi o pastor Antonino, mas no outro domingo nós vimos que o Senhor Jesus afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós falamos isso aqui no domingo, João 14, 21, pregação de 2 domingos atrás. E mais adiante ele repete e reafirma: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. E como é que Deus faz morada em nós? Através do Espírito Santo, que Jesus disse que mandaria para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo ensina que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus. Romanos 8, 9. Mas, pela graça de Deus, no versículo 16, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós quem? Os crentes. Verdadeiramente crentes. Qual é o atestado dado pelo Espírito que diz que ele testifica que somos filhos de Deus? Qual é o único atestado que o Espírito passa? Esse aqui é filho de Deus mesmo. A obediência, não tem outro. A obediência à palavra de Deus, não tem outro. Você vai conseguir obedecer totalmente? Não. Nesse mundo não. Mas você vai lutar. Se for do Espírito, o teste e a testificação que ele dá é essa. Você vai lutar, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso chama-se Espírito Santo na sua vida. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu conhecer essa vontade? E como é que eu vou conhecer essa vontade de Deus se eu estudá-la? Pelo ensino de um pastor, presbítero? Irmão, não pode ser diferente disso. Eu digo a mesma coisa o tempo todo aqui. Sim, os apóstolos também disseram. Jesus também disse. Os profetas também disseram a mesma coisa o tempo todo. Quem diz pregação bonita é um falso pastor. Está inventando pregação pela homilética, pela psicologia. Não tem pregação nova na Bíblia. Pegar um versículo fora do contexto e fazer a coisa mais linda do mundo, isso é muito fácil. Mas está fora do contexto. 100% dos casos está fora do contexto. Olha, meus filhos, a nossa obediência, nossa quem? Dos crentes, dos discípulos de Jesus, ela é induzida, é conduzida pelo Espírito Santo. Não vem de nós. É de Deus, isso é milagre. Ela é induzida, é conduzida pelo Espírito Santo. O próprio Espírito que Jesus disse que mandaria para nos guiar a toda a verdade. Aí só resta você cair diante de Deus e dizer: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu, um miserável pecador, receber uma graça dessa envergadura do meu Senhor. Eu garanto para vocês, pouquíssimos crentes em qualquer igreja têm essa percepção. Ditos crentes, pouquíssimos. É muito mais fácil, em várias igrejas, não ter nenhum com essa percepção do que ter 10, por exemplo. Como o Senhor é maravilhoso,
em nos escolher, nos salvar, nos dar revelação, nos dar condição de entender essa revelação progressivamente ao longo do estudo e da dependência do Senhor. Como é bom vocês sabendo, como é bom saber que mesmo nas provações, privações, tribulações que vêm do próprio Deus, são didáticas. Como é bom saber que eu estou sendo conduzido pelo Senhor. Como é bom chorar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu falhei. Concluindo, irmãos, assim se processa a revelação progressiva do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter a salvação implica ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo implica continuar crescendo no conhecimento dessa revelação, pela iluminação do Espírito Santo, que vai aumentando em você à medida que você obedece à palavra de Deus. Mais você entende, quanto mais entende, mais obedece. Quanto mais obedece, mais entende. E nesse processo você vai testemunhando esse Evangelho da salvação com a sua vida. É isso que é a igreja. O ajuntamento desse povo. É isso que é a igreja. Proclamando a verdade a qual o Espírito Santo nos leva o tempo inteiro. Conhecendo essa verdade. Obviamente, Jesus, Deus é inescrutável, não temos condição nenhuma. Como Paulo lá em Romanos, capítulo 11, 33 e 36. Ó, profundidade da riqueza do conhecimento. Quem pode? Não pode, mas não podemos. Mas a cada dia o Senhor vai nos dando mais um pedacinho desse. Lembram? Aos que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança? Pois é. É no dia a dia, é a cada dia. Conforme as Escrituras. Conscientes de que fazemos tudo isso para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória. Não é para a glória de pastor. Não é para a glória de denominação religiosa. Não é para a formação de império aqui na terra. Nada a ver. Nada a ver. É para a glória do Senhor Jesus. Porque essa é a missão do Espírito Santo. Lembra que ele disse? Ele fará isso para a minha glória. Ele não falará dele mesmo, não. Portanto, irmãos, a adoração ao Espírito Santo pelos pentecostais é a idolatria. O Espírito Santo nos leva a adorar Deus Pai e Deus Filho. Não existe adoração para o Espírito Santo, embora ele seja Deus também. A nossa adoração é tão imperfeita para Deus que é preciso que o próprio Deus, o Espírito Santo, esteja em nós para que nós o adoremos de forma aceitável. É esse o papel do Espírito Santo. E não fazer culto para o Espírito Santo. Não existe isso. Isso é loucura. É isso que a igreja em missão, ou, em outros termos, essa é a missão do Espírito Santo na igreja e através da igreja, como Jesus disse aqui. Ele não falará dele mesmo, ele falará de mim. Ele vem mostrar a minha glória. E agora, a igreja, no poder do Espírito Santo, prossegue na revelação desse evangelho da salvação. Os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que recebem a revelação, aqueles que continuam recebendo essa revelação progressivamente pelo estudo da palavra, pela iluminação do Espírito Santo, com muita oração e dependência do poder do Espírito Santo, para interpretar corretamente essa palavra, para ensiná-la corretamente, para pregá-la corretamente, de acordo com as Escrituras reveladas aqui, não tem outra. Estes são os discípulos de Jesus, como ele disse na pregação de 2 domingos atrás. São esses que me amam. São estes os meus discípulos. E estes são os agentes. Meu Deus, quanta responsabilidade, quanta glória ser agente de Deus para a proclamação do seu evangelho. Meu Deus do céu, ele não deu isso aos anjos. Pessoas perfeitas. Aliás, seres perfeitos. Ele deu a nós, como se diz aqui na Paraíba, uns porqueiros, pecadores. É muita glória, é muita graça. Então, esses discípulos de Jesus verdadeiros recebem a revelação para a conversão e continuam recebendo essa revelação para o crescimento no conhecimento de Deus. E são iluminados nesse processo, e são encorajados nesse processo de multiplicação dessa informação, e são capacitados a dar essa informação. Às vezes a pessoa diz, Deus não chama pessoas capacitadas, ele capacita as que chamam. Sim, colega, mas como é que ele capacita? Pelo ensino, não há outro jeito. Não há outro jeito. Pela oração, não há outro jeito.
Não capacita milagrosamente. Ele não fez isso nem com o discípulo dele. Foi pelo ensino. Exatamente, irmãos, para a interpretação correta da palavra, para o ensino correto dessa palavra, não tentando angariar prosélitos, encher igreja, aumentar império, aumentar importância. Não, não e não. Estes são os discípulos de Jesus, os agentes da pregação do Evangelho em sua progressão até que o Senhor Jesus volte. Como ele disse, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Como ele disse, a igreja não tem cão, não tem porta de inferno que prevaleça sobre ela. Portanto, irmãos queridos, que Deus nos conceda graça para que sejamos diligentes nessa sublime missão que é do Espírito Santo. É do próprio Deus a missão. A igreja, eu já disse isso aqui, a igreja não tem uma missão, ela é a missão de Deus. Ela é agente de Deus na missão de Deus, de arrebanhar os seus eleitos. E ela não tem missão, ela é a missão. Missão do Espírito Santo. É Ele que está em nós. É Ele que está nos conduzindo. Exatamente para levar essa revelação aos pecadores que ainda não ouviram. Os eleitos de Deus. Todos serão que ouvir. Todos serão arrebanhados nesse processo. Não há outro processo. É a pregação da palavra. E isso acontece na medida em que, pela revelação que recebemos, vivemos o Evangelho do Senhor e pregamos o Evangelho que vivemos, de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia. Para que o Senhor Jesus seja glorificado pelo poder do Espírito Santo em nós e através de nós, a sua igreja, a quem Ele conferiu essa responsabilidade de ser a divulgadora dessa revelação progressiva, até que Deus, na sua graça e no seu poder, tenha arrebanhado todos os seus eleitos e Jesus volte. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente possa efetivamente cumprir a nossa missão. Isso não se dá sem muita luta. Aconteceu isso com todos os profetas do Velho Testamento, com os patriarcas, os profetas, com Jesus, com os seus apóstolos, com os pais da igreja. Pois é, tem que continuar acontecendo. Que Deus nos abençoe. Amém.